Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, você é parte integrante dele, por isso participe. Passe lá nas nossas postagens no Facebook e comente, conte a sua experiência, tire suas dúvidas. Ou se você estiver acompanhando o hashtag pelo conforto de uma tela maior e quiser aqui a facilidade do seu dispositivo móvel, você também pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que está aí na sua tela aparecendo. Participe! Cada vez que você chega junto, enriquece a conversa e todo mundo ganha. Por isso, vem para cá. O assunto de hoje é... Eu vou te dizer assim, todos os assuntos do hashtag são importantes. Mas quando a gente pensa em deslocamento, o que passa na sua cabeça quando você está numa grande cidade? Pois é preciso inovação para facilitar a nossa mobilidade urbana. E se você está achando que isso é um problema, por exemplo, do Brasil, mas a gente tem um trânsito complicado, a gente tem muito carro na rua, né? O cidadão, de uma maneira geral, sempre tem uma queixa de que alguma coisa não está funcionando e às vezes não está mesmo, né? Mas como é que se encontra soluções para essa mobilidade urbana que vem se tornando uma questão mesmo para todos os governos do mundo inteiro pensarem e repensarem a sua gestão, a sua postura e como lidar com o cidadão quando a gente está falando de trânsito e mobilidade. Para você ter uma ideia, as cidades de Londres, Seattle, Barcelona ou Rio de Janeiro, em todas elas, absolutamente todas, o serviço público de transporte, que são os táxis, por exemplo, todos eles são regulamentados e regulados pelas suas respectivas prefeituras. Isso não acontece só no Brasil. São os governos regionais que regulamentam, licenciam, autorizam e verificam, inclusive, o limite dos veículos, dos táxis, que circulam na cidade. E também são os governos regionais os responsáveis por fiscalizar esse serviço. Ou seja, quando a gente tem alguma reclamação, etc. e tal, recorre a quem? Ao governo, já que é ele que licencia, é ele que fiscaliza também. Isso não acontece só no Rio. Em todas as cidades do Brasil e em todas as cidades do mundo, esse serviço é público. Por isso que é o governo, que faz essa gestão. Com a chegada das novas tecnologias e da internet móvel, a segunda década do século XXI está vendo o transporte público mudar radicalmente com a criação dos aplicativos de carona. Isso não aconteceu somente no Brasil ou Nova York, aconteceu no mundo inteiro. E com eles, as prefeituras de todo o planeta tiveram de repensar como regulamentar o serviço público de transporte, que passa por elas, diretamente por elas. E isso não foi diferente aqui no Rio de Janeiro e não é diferente no Brasil. Há quase 2 anos, a cidade do Rio de Janeiro trouxe como uma das soluções possíveis para equacionar as dificuldades que tanto o usuário quanto o taxista tinha, criou a plataforma chamada Táxi Rio. A plataforma é pioneira no Brasil e é desenvolvida pela Empresa Municipal de Informática e provocou uma revolução na gestão do serviço de táxi aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quem nunca pegou um táxi no Rio de Janeiro e ouviu Táxi Rio, galera, quando entra uma chamadinha, no celular do taxista? Mas além dos descontos que são oferecidos nas corridas, quais são as conquistas do carioca com esse aplicativo? De que maneira esse serviço integra os taxistas, os cidadãos e o gestor, o próprio poder público, o próprio governo? Quem conversa conosco sobre esse tema é Júlio Urdangarim, vice-presidente do Iplan Rio, que é a empresa de informática aqui da Prefeitura do Rio. Pronunciei seu nome certo? Pronunciou sim. Que bom. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Obrigada pela sua participação. E Mário Fernando Moreira Lopes, que é taxista. O Mário foi selecionado entre tantos taxistas para participar do teste piloto do Táxi Rio e é um super colaborador da plataforma. Toda vez que ele percebe alguma mudança, alguma dificuldade ou algum avanço, ele dá o retorno para o poder público para a gente ter aí um resultado melhor. Isso é inovação. Já começa pela relação entre o cidadão e o poder público e era isso que eu queria falar.
Para começar, Júlio, que tipos de demandas chegaram para vocês da informática para vocês pensarem numa plataforma, porque não é só o aplicativo Táxi Rio, é uma plataforma. Para vocês pensarem nessa plataforma como solução mesmo para o serviço público de transporte, para essa mudança toda que o Brasil e o Rio veio acompanhando, essa mudança mesmo de comportamento em relação ao transporte no mundo. Bom, Flávia, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela oportunidade de participar do programa e estar levando ao público o Táxi Rio, né, para que eles possam conhecer melhor a plataforma. Mário também, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço a participação. Então, Flávia, a demanda chegou pelo desconhecimento de como funcionava o serviço de táxi na cidade, porque o serviço, apesar de regulado, a gente não tinha dados suficientes para saber como era o comportamento do motorista, por onde ele circulava, quantas horas ele trabalhava. Então, a gente, por uma demanda do prefeito Crivella, a gente desenvolveu o aplicativo, inicialmente com o objetivo de fazer a intermediação de corridas, mas não da forma tradicional. Pensamos de uma forma diferente, até porque essa relação entre prefeitura, taxista e passageiro, ela precisava de fato acontecer de uma forma diferente, já que a prefeitura fazia a intermediação, mas a relação principal era entre o taxista e o passageiro. O desconto é concedido pelo taxista, a busca do desconto é pelo passageiro. Então a prefeitura ela está por meio dessa plataforma, olhando e acompanhando, mas ela não interfere nessa relação. Isso é um grande diferencial em relação às outras plataformas, que normalmente estabelecem um desconto para o taxista, sem que necessariamente ele possa ter a opção de aceitar ou não. Então, o Táxi Rio ele tem esse diferencial. Então, essa relação entre taxista e passageiro acontece entre eles e a prefeitura obtém essas informações para melhorar as políticas públicas, fazer estudos de mobilidade. A gente tem convênios com professores de universidade para que eles estudem esses dados e façam propostas de políticas públicas para o transporte de táxi e, naturalmente, também os outros transportes na cidade. E como você falou muito bem, no mundo inteiro ele vem mudando, o comportamento do passageiro ele vem mudando. Ele sai, muitos passageiros já saíram, já não usam ônibus, usam outros transportes, por exemplo, metrô, usam patinetes, usam táxi. Então, assim, esse comportamento do passageiro, de fato, ele vem mudando. E é importante que a gente tenha essa informação para que as secretarias responsáveis pela mobilidade na cidade formulem políticas públicas mais eficientes e que melhorem a vida do cidadão, além também do que você falou, dessa possibilidade da troca, do relacionamento mais estreito entre passageiro, motorista e prefeitura. Acho que isso é fundamental e é um grande diferencial da plataforma. Eu gosto de deixar claro que o Táxi Rio não é só uma plataforma de intermediação de corrida, ele não faz só isso, faz muito mais. Por acaso faz, mas ele faz muito mais. Só para a gente poder entender, Mário, essa relação, ele falou do desconto, eu posso pedir o desconto e tal, todo esse pagamento fica com o taxista. Isso, de alguma maneira, não retorna para a prefeitura? Não, o aplicativo é totalmente gratuito para o taxista. O taxista não tem nenhuma despesa. O que ele tem é o desconto que ele está disposto a dar, né? Que vai de 10% até 40%. Ele tem autonomia para colocar o desconto que ele acha conveniente, entendeu? É uma forma de negociação com o passageiro. Isso porque, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, isso porque tem na hora que você vai licenciar, que você vai regular, etc. e tal, já tem as taxas ou as cobranças necessárias do poder público. E, além disso, eu acho que aqui a gente tem que entrar naquela questão da segurança que a gente estava falando, Sim. né? Que você passa a ter esses dados de um motorista que é legalizado Sim. no poder público, é uma segurança para o usuário e uma segurança para você, taxista, também, né? Sim, sem dúvida. A prefeitura já tem toda a nossa vida, vamos dizer assim, né? Tem toda a nossa documentação, endereço, enfim, todos os dados. Isso traz muito mais segurança, sem dúvida nenhuma. Quando o taxista vai fazer o aplicativo, como é que é? Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental hoje em dia, que é a questão da segurança. Você, quando está entrando num carro, você precisa ter confiança, você precisa ter a certeza que você está entrando num carro, que a prefeitura sabe quem está ali, né? Então, o processo de credenciamento do taxista na plataforma, ele é presencial, ele acontece hoje na prefeitura. A prefeitura tem um espaço chamado Espaço Táxi Rio, fica na porta da prefeitura, é um container,
que os profissionais de táxi podem ir lá para se cadastrar. Fizemos muitos mutirões antes do início da plataforma para que a gente trouxesse o taxista para a plataforma. Então, esse cadastramento é presencial. Nós usamos os dados que nós já temos dos taxistas, como o Mário falou, do sistema de transporte, e fazemos a questão de que ele, presencialmente, ele se identifique a um agente público para que a gente possa tirar uma fotografia dele e fazer o cadastro dele na plataforma. Isso garante segurança. Como você falou, a gente sabe todas as corridas que o taxista fez, com quem ele andou, então isso é uma segurança para ele, assim como também para o passageiro, porque o passageiro, quando ele faz alguma reclamação, ele perde um objeto, uma coisa muito comum, é a perda de objeto. Deixou o celular no Deixou carro. o celular. Então, assim, ele tem como recorrer, ele recorre, ele liga para a gente identifica o taxista que ele fez a corrida, ligamos para o taxista e na mesma hora a gente combina a entrega. Então, assim, foram mais de 1.800 equipamentos, produtos, bolsas esquecidas dentro dos veículos, e a gente conseguiu fazer essa intermediação, justamente porque a gente tem esses dados. Então, isso facilita, isso dá segurança, e isso ajuda o passageiro e o próprio taxista quando tem, por exemplo, um objeto perdido. E, como você falou, e a questão da segurança por trás disso tudo, para a gente é fundamental, é fator preponderante para que a gente mantenha a plataforma funcionando, e a gente está pensando cada vez mais em outras opções de segurança para complementar o que a gente já tem hoje. É importante para o taxista também, porque da mesma maneira que o usuário vai receber, inclusive por e-mail, né? Ele recebe a fatura dele por e-mail com a foto, com os dados todos do taxista. Da mesma maneira que ele recebe, é um conforto, acho que, e uma segurança para o usuário, é um conforto para vocês também, porque olha só, a gente tem que falar, problemas existem no país inteiro. É óbvio que você tem assaltos que ocorrem. Nessa circunstância, vocês também estão protegidos, porque vocês sabem quem é o passageiro que entrou no seu carro pelo aplicativo. Traz uma segurança até mesmo para o taxista, né? Porque ele tem um cadastro também feito no aplicativo, que de certa forma é fiscalizado lá pela prefeitura quando faz o cadastro, né? Então, a gente é muito, muito mais seguro. Se você acha que isso... mas a gente está falando de uma questão do Rio de Janeiro, etc. e tal, essa coisa do transporte urbano, da segurança, do táxi, né? Questões que ocorrem muitas vezes nessa relação que impactam o dia a dia de quem trabalha e de quem usa. A gente vai ver um VT agora que mostra um pouquinho o quanto é importante essa relação de segurança. E essa matéria é uma matéria que faz parte do programa Como Vivemos, produzido aqui pela Multirio. Eu acho que a gente vai ter uma discussão interessante a partir dela. Vamos dar uma olhada. Para Inás Hassan, um dia de trabalho significa um dia atrás do volante. Ela é uma das taxistas contratadas especialmente por uma empresa do Cairo. Inás trabalha em um serviço destinado apenas às mulheres. É um começo. Acho uma excelente ideia de reservarem espaço para as mulheres no transporte público. Apoio muito o serviço criado para mulheres. A ideia, chamada de táxi feminino, foi criada no Reino Unido e se espalhou por vários países do Oriente Médio. A empresa responsável pelo serviço afirma que o táxi já é um sucesso. Recebo cerca de 300 ligações por dia. 40% dos usuários são homens e o resto mulher. 80% deles preferem uma motorista do sexo feminino. O serviço foi criado porque as mulheres se queixavam muito de assédio sexual nas ruas e no transporte público. A capital egípcia já conta com vagões de trem femininos, além de cafés destinados a mulheres. Apesar de muitos defenderem a iniciativa com fervor, alguns acham que a separação é um grande retrocesso social. Esse tipo de iniciativa isola a mulher e as mantém à parte. Reforça a ideia de que as mulheres são frágeis e precisam de proteção especial. Em longo prazo, reduz as chances da mulher no mercado de trabalho e enfraquece seu poder social. Mesmo sob controvérsias, pelo menos para a empresa, o serviço promete crescer e dar ainda muito lucro. É óbvio que aí não é um serviço por aplicativo nem nada, mas traz uma demanda da sociedade, né? Quando a gente também tem os vagões femininos, quando a gente também tem
em outros transportes públicos essas demandas de um grupo, de um segmento da população, eu acho que vale a pena a gente pensar nesses dados que a gente falou, né? Quando você tem um aplicativo legalizado com esse registro, você sabe o que ocorreu ali naquele, né, no transporte, e inclusive, por exemplo, no caso do trabalho feminino, você tem como saber quantas taxistas rodam no Rio de Janeiro, né? Certamente, a gente tem todas essas informações, inclusive faz parte do nosso backlog de trabalho, porque o Táxi Rio ele ainda é um projeto, ele ainda não está concluído, ele vem sendo aperfeiçoado a cada matéria que a gente assiste, a cada demanda que a gente recebe dos taxistas. A gente tem uma interação muito grande com o taxista, com o próprio passageiro, e essa questão de poder escolher um táxi com uma motorista mulher, ela também é uma demanda que a gente vem tratando para que seja colocado em produção, assim como outras, né? Mas eu acho que é o grande barato da plataforma é essa possibilidade da interação. O taxista ele tem o total acesso à iPlan Rio, no caso, ou à própria prefeitura, para fazer requisições, fazer demandas, fazer sugestões. Eu acho que é muito rico, essa troca é muito interessante. Então, boa parte do que é a plataforma Táxi Rio hoje veio da ideia do Mário, veio da ideia de um passageiro que vai lá e tem a oportunidade de estar se relacionando com a prefeitura, estar fazendo uma reclamação, e a gente olhar aquilo ali e falar assim, pô, de fato ele tem razão, é interessante mudar a plataforma por conta disso, porque de fato a gente não consegue pensar em todas as possibilidades, mas quem está no dia a dia, e aí por isso que é fundamental essa relação com eles, porque se isso não acontecer, não é a gente que está dentro de um escritório que vai conseguir perceber o que precisa ser melhorado na plataforma. É o uso mesmo do serviço. Olha, você que está assistindo a gente, se você acessar lá o site, você vai ver, como usuário, todas as possibilidades que você tem, todos os canais de comunicação, como que você pode colaborar. E como taxista também, como você pode colaborar. Eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp a participação de vários taxistas que estão assistindo ao Hashtag Educa. Muito obrigada pela participação de vocês. E, Mário, você colaborou. Como é que foi? Você já usava algum aplicativo antes? E aí, quando veio o Táxi Rio, você passou por esse momento inicial? Como é que foi a sua relação? Então, o taxista já usa o aplicativo, na verdade, há muito tempo. Pra você ter uma ideia, eu vou fazer 7 anos como taxista em dezembro. E a primeira coisa que eu fiz foi instalar um aplicativo no meu celular, antes mesmo de começar na profissão. Só que a coisa foi desgringolando um pouco, né? Os aplicativos começaram a migrar para um modal misto, né? mais misto e tal. Quando surgiu a possibilidade do Táxi Rio, eu abracei completamente a opção, né? Porque eu falei, pô, você ter um aplicativo com a chancela da prefeitura, que na verdade é o poder concedente, que dá autorização e a permissão para que a gente possa exercer a nossa profissão. Eu falei, achei, pô, isso aqui é uma parceria ideal, né? Onde você tem os dois lados da coisa funcionando bem. E esse canal que a gente tem aberto com a iPlan Rio é fundamental, porque a gente consegue vivenciar as coisas na rua e passa para a equipe lá dentro, olha, está acontecendo isso e tal. E a gente vai interagindo e aos poucos a gente vai construindo a plataforma de maneira eficiente para os dois lados, entendeu? Foi bom você falar isso, porque assim, hoje você está profissional de táxi, você está taxista, mas Sim. Antes de qualquer coisa, você é cidadão do Rio de Janeiro, Sim, você é carioca, você é usuário do transporte público. E essa percepção é fundamental para que tudo passe por um caminho aí de inovação e de contribuição. Você acha que isso é um divisor de águas mesmo? De repente a tecnologia entrou para você se tornar, como cidadão do Rio de Janeiro, mais próximo do poder público? Sim, sem dúvida. Isso ajuda. Isso antes acontecia? Eu vou ser muito clara na pergunta. Sem a tecnologia, não como é que acontecia. você chegava lá, por exemplo, para reclamar de alguma coisa? Era muito difícil, não tinha. Era muito difícil, eu não tinha essa possibilidade. Hoje não, hoje é muito mais fácil. Como cidadão, como usuário. Você sai ganhando, né? Sem dúvida nenhuma. Era isso que eu ia perguntar para vocês. Existe um caminho de volta? A partir de agora, o gestor público, seja no Rio, seja em Londres, seja em Nova York, vai ter que repensar a maneira de lidar com o cidadão. Isso é um promotor da cidadania, você acha? Eu concordo com você e espero que não tenha esse caminho de volta, muito pelo contrário, que essa relação ela se aproxime cada vez mais. E quando a gente fala de governo 4.0, transformação digital, eu acho que o grande barato também é isso, né? Você se relacionar mais com o cidadão, é quem está vivendo aquela situação e permitir que você, como gestor,
se aproprie daquilo para oferecer um serviço melhor. Eu acho que o servidor público ele tem que pensar sempre pelo cidadão. A gente está ali para fornecer serviços para o cidadão pensando nele. Então, quando a gente fala de transformação digital, de um aplicativo, de um Carioca Digital, por exemplo, que oferece centenas de serviços para que o usuário não tenha que sair de casa para buscar uma certidão, por exemplo, na prefeitura, é pensar no cidadão, é se relacionar com o cidadão e perceber com uma visão dele a necessidade que a gente tem de oferecer serviços pela internet. Hoje em dia, os números de internet no Brasil são muito grandes, né? Praticamente são 2 celulares por pessoa. Então, assim, essas pessoas estão conectadas. Então, essa questão de limitar o atendimento a um horário de funcionamento de uma repartição pública, ela é passado. Hoje, o cidadão ele tem que requisitar, obter informações e receber o serviço 24 horas por dia, em qualquer tempo, em qualquer lugar. O cara que de São Paulo ele não precisa vir aqui para tirar uma segunda via do IPTU, ele tira pela internet. Antigamente isso não era possível. Então esse processo de transformação digital, que eu acho que a gente é um caminho sem volta, certamente. Hoje, 50% dos serviços da prefeitura já são digitais, e a gente tem uma meta de chegar até o final do ano que vem com 75% dos serviços, oferece isso. Dá essa possibilidade do cidadão interagir com a prefeitura, mesmo que remotamente, mas sendo ouvido, sendo catalogado e formando essa grande base de dados para a tomada de decisão. Agora, quando a gente, enfim, está muito próximo do governo, você começa a ver as contas do governo em algumas coisas. E serviço de transporte para fazer com que a máquina pública funcione, você tem deslocamento, seja em qualquer esfera, tá? Federal, municipal, estadual e em qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Você tem o transporte vou dar um exemplo, de um promotor a determinada comarca, numa outra região, etc. Você tem que ter um transporte servindo à máquina pública. Nesse sentido, qual foi o ganho e aí a criação de vocês em termos de tecnologia e a parceria com os taxistas de uma maneira geral para a economia dos cofres públicos quando vocês criam o Táxi Rio Corporativo? Pois é, isso veio uma demanda tanto de percepção quanto num processo de melhor gasto público, né? Então a gente percebeu o seguinte, muitos dos carros alugados na prefeitura, eles ficavam a maior parte do tempo parados porque não tinham deslocamento. Então, com o Táxi Rio, a gente pensou o seguinte, poxa, isso pode ser otimizado, eu não preciso ter efetivamente um motorista para mim. Eu posso ter 26 mil motoristas cadastrados na plataforma. Vai ser muito mais rápido e vai ser mais barato. Então, a gente criou um grupo de trabalho a pedido do prefeito, fizemos todo esse estudo e a economia estimada por ano é de 30 milhões com adesão total da prefeitura no táxi corporativo. Hoje, a gente já tem mais de 21 secretarias que já fazem uso do táxi corporativo, isso vem crescendo. A Iplan Rio foi a primeira, piloto. Mas hoje, por exemplo, na Iplan Rio, a gente já conseguiu reduzir em 75% o custo desse deslocamento, com redução de aluguel de veículos e com a otimização e uso do Táxi Rio Corporativo. Então, essa tendência, naturalmente, essa proporção não é a mesma para todas as secretarias. Mas, além de você permitir que mais servidores utilizem o serviço, porque aquele carro não é do servidor, não é do coordenador, não é do gerente, você tem uma redução significativa desses custos, né? No tempo de hoje, que se busca otimizar muito as despesas, acho que o Táxi Rio Corporativo é fundamental para isso, com essa economia esperada que a gente tem anual. Ou seja, esse recurso acaba sendo aplicado em outras áreas da cidade. O que Perfeito. você gastaria com manutenção, com a licitação, com o carro parado. Você pode aplicar na saúde, pode aplicar na educação, na própria melhoria da plataforma, então na própria rua, né, na parte de conservação. Então, assim, eu acho que essas plataformas digitais permitem isso. Eu falei da questão da certidão, né, de você atendimento de balcão, atendimento pela internet. Aqui no Brasil a gente ainda não tem esse valor, mas vou usar um dado da Austrália, por exemplo. Cada atendimento de balcão na Austrália custa R$ 47,00. Cada atendimento online, R$ 1,30. Então, você imagina você transformar um serviço, tirar ele daquele atendimento de balcão e passar para um atendimento que o cidadão ele se resolve pela internet. Olha a diferença, muito significativa, R$ 47,00 para R$ 1,30. Isso é uma possibilidade de economia absurda. E isso, só esse processo de digitalização, de transformação digital,
permite. Então, por isso que eu acho que é um caminho sem volta. E se a gente pensar em termos de pegada ecológica, de rastro, né, isso também é uma preocupação que eu vi em outras cidades do mundo. Quando você pega, por exemplo, uma frota que já existe e você bota ela já está rodando, ela já está na praça rodando, Sim. e você bota ela para fazer o transporte, você está, de alguma maneira, mitigando o impacto ambiental, que a poluição, o consumo de diesel, o consumo enfim, do próprio carro, de uma série de coisas vai ter se você tiver que botar mais carro na rua para fazer aquele trajeto. Ou seja, você tem... Aproveita a frota que já está rodando, que já está na rua, trabalhando e fazendo esse serviço, entendeu? Essa é a maneira de ampliar essa questão. Tem a área da saúde, né, Júlio, que a gente também começou a atender. A gente faz o atendimento também do que chama de transporte sanitário. Então, hoje, o taxista, ele leva um passageiro, na verdade, um paciente da Secretaria Municipal de Saúde para fazer uma hemodiálise, por exemplo. Antigamente, eles precisavam ter um carro alugado à disposição daquela pessoa para fazer esse transporte. Com o táxi corporativo, ele está fazendo isso também pelo táxi corporativo. Então, isso é um melhor serviço prestado ao cidadão, porque é mais rápido para chegar aquele carro. Antigamente ele tinha que ligar, esperava 1 hora, saía do procedimento, já sai debilitado do procedimento, tinha que esperar 1 hora para o carro ir buscar ele. Agora não, ele espera o táxi 1 minuto, 2 minutos. Então, assim, para o passageiro e para o cidadão que faz uso desse serviço oferecido pela Prefeitura do Transporte Sanitário, ficou muito melhor também. E, naturalmente, é uma oportunidade a mais para os taxistas em relação a corridas. Você falou da pegada ecológica. Com o uso de plataforma, com o uso do Táxi Rio, ele é muito mais assertivo. Ele não precisa ficar rodando na cidade procurando passageiro. Então, assim, aquele tempo do táxi ficar rodando procurando passageiro, e aí, naturalmente, poluindo mais, prejudicando o trânsito, naturalmente, porque ele está ali na rua, quando ele recebe essa chamada, ele acaba uma corrida, já emenda na outra. Então, assim, ele não fica mais rodando. Então, isso atende. Claro que a gente não consegue medir isso, mas a tendência é que você tenha uma redução na emissão desses gases, porque ele já é muito mais assertivo, ele já vai onde tem passageiro, ele não precisa ficar rodando procurando passageiro. Eu estou gostando porque a gente está recebendo aqui a participação de quem usa, né? E está elogiando. Olha só, Bruna Santos disse o seguinte: eu amo esse aplicativo, tenho muito orgulho dele. Obrigada, Prefeitura. Vamos lá, Táxi Rio, galera! Que é a chamadinha quando entra a corrida, né? E olha só, Ebert Abreu disse o seguinte: os pacientes de hemodiálise estão super satisfeitos. É verdade. Eu tenho tido essa experiência, pego alguns e sempre pergunto, né? A gente sempre procura saber, justamente para dar o feedback lá para a IPLAN, e o pessoal tem gostado muito. E é uma grande preocupação, né? Quando você fala de tecnologia, é acabar com essa humanização. Mas, na verdade, você consegue conjugar as duas coisas. Você consegue oferecer um serviço melhor, humanizado também, né? Então, quando se fala de tecnologia, as pessoas ficam meio... Porque hoje em dia é assim, né? Por conta de redes sociais, você já não tem mais você já não tem um amigo mais presencial. Você tem 1000 amigos ali virtuais. Né? Amigo de like. Né? Amigo de like. Então, assim, essa relação com o taxista é interessante, porque você acaba humanizando um atendimento que, de fato, aconteceu pelo meio digital, mas tem essa interação. Então, isso é muito legal, porque ouvir que você está lendo ali é interessante, porque a gente vê que está no caminho certo, né? Então, E gratificante também. E gratificante, para quem atende, é gratificante ver a satisfação do cidadão, né? Agora, gente, desculpa, mas eu ainda estou gripada, então vamos lá. Para onde que vão esses dados todos? Você já tem aí uma mineração de dados. Se a gente tiver que falar de Big Data e de política pública, vocês agora no IPLAN, vocês têm uma robustez que dá para fomentar várias políticas públicas. Como é que isso funciona na mão de vocês? Certamente. Hoje a gente tem, falando alguns números do Táxi Rio, são 550 mil passageiros cadastrados, mais de 26 mil taxistas, são feitas 20 mil corridas por dia. Então, hoje a gente já tem um total de mais de 8 milhões e 100 mil corridas realizadas pela plataforma desde 1º de novembro de 2017, que foi quando ela entrou em produção efetivamente. Então, assim, a gente já tem um volume, uma massa de dados interessante para que a gente possa produzir, por exemplo, manchas de onde esses taxistas estão ocupando, quais são os horários. A gente trabalha muito próximo das instituições de ensino, né, das academias. Então, temos
convênios assinados e acordados com professores da Unirio, da PUC, da COP. Então, assim, esses estudos são promovidos também pela academia e isso nos auxilia a Secretaria Municipal de Transporte a promover uma política pública melhor nessa parte, até no próprio processo de distribuição de autonomias. Então, hoje a gente tem um volume que a gente pode dizer que é muito interessante e que a gente está fazendo uso, a gente tem plataformas de business intelligence para olhar essa informação e também estamos evoluindo para o Big Data, que é uma coisa mais preditiva, né? Que ele antecipa uma situação. Então, assim, graças ao Táxi Rio, graças à plataforma, a gente hoje consegue promover melhores políticas públicas voltadas para a mobilidade. Obrigada, Júlio. Obrigada, Mário. O programa já estourou o tempo. Eu queria agradecer a participação de vocês, dar parabéns pelo trabalho, parabéns como cidadão, além de taxista, pela sua participação nessa governança aí, porque é importante. Eu acho que isso é o que faz a tecnologia, nesse momento, ser diferente de momentos passados, né? A gente tem a possibilidade de colaborar. Então, por que não? Vamos tentar todos fazer o nosso dia a dia melhor. Muito obrigada a vocês dois pela participação e obrigada a você que acompanhou o Hashtag Educa. E eu te convido para o próximo programa, viu? E antes de aguardar ansiosamente pelo nosso próximo hashtag, dá uma passadinha lá no portal da Multirio, nas redes sociais, tem mais conteúdo para você, viu? Até lá!